Imagine a situação em que sua máquina de combate de 32 toneladas se transforma, de uma arma temível, em um alvo imóvel no meio de um campo aberto. Junho de 1944. A tripulação do tenente da guarda Sokolov encontra-se em uma armadilha da qual é impossível sair com vida. Eles tinham uma escolha: explodir o tanque e fugir pela floresta, salvando suas vidas, ou aceitar um combate que contradiz todas as leis da física e do bom senso. Nesta história, você descobrirá como 4 homens surdos e contundidos transformaram uma pilha de metal em uma fortaleza inexpugnável, usando lixo e a própria força de vontade. Por que eles começaram a enterrar o próprio tanque enquanto a elite da Wehrmacht se aproximava? E que ordem terrível do quartel-general os forçou a ficar quando até a blindagem começava a derreter com os impactos? Acompanhe até o fim para ver como um único T-34 usou um tanque Tigre alemão destruído como escudo humano, e o que realmente se esconde sob as camadas de tinta barata no monumento à beira da estrada. Junho de 1944. Bielorrússia. A terra que treme, não por causa da tempestade, mas pelo rugido contínuo de milhares de motores. A Operação Bagration tritura o grupo de exércitos centro-alemão com a metodicidade de um moedor de carne gigante. O tanque T-34/85, sob o comando do tenente da guarda Sokolov, avança por uma estrada de terra encharcada pelas chuvas. Já não é uma marcha, é uma corrida contra a morte. 32 toneladas de aço voam a 50 km por hora, espalhando lama. O motor a diesel de 12 cilindros, V234, ruge no limite, devorando diesel e ar em metros cúbicos. Dentro da torre, há um barulho ensurdecedor, do qual nem mesmo o capacete de fonia bem apertado protege. O ventilador zumbi com esforço, tentando extrair o cheiro pesado de óleo quente, suor e pólvora queimada. A missão da tripulação é simples e terrível em sua determinação: cortar as rotas de fuga. À frente, atrás da cortina de chuva, encontra-se um cruzamento estrategicamente importante. Quem controla o cruzamento, controla a iniciativa. Sokolov cola o rosto no visor. O mundo lá fora é cinzento e difuso. Clarões de explosões distantes, esqueletos negros de árvores, um céu cinza e baixo pressionando as escotilhas da torre. A adrenalina bate nas têmporas, fazendo o coração trabalhar no ritmo do motor. As mãos do artilheiro Orlov estão sobre as manivelas de mira, os dedos brancos de tensão. Cada um deles agora não é um homem, mas um apêndice funcional da máquina, um organismo único focado na destruição. Impacto. O mundo vira de cabeça para baixo instantaneamente, sem aviso. Um clarão embaixo, à direita do sentido do movimento, cega até através da blindagem. Uma mina antitanque, enterrada na argila gordurosa da Bielorrússia, não conhece piedade nem erros. 6 quilos de TNT detonam em uma fração de segundo. A energia monstruosa da explosão lança a máquina de várias toneladas no ar como uma lata vazia. O som do metal sendo rasgado abafa o rugido do motor e os gritos dos homens. É um som impossível de esquecer. O som da espinha dorsal de uma fera de aço se partindo. O tanque mergulha de bico, arranhando o fundo nas pedras, desliza por inércia por mais 10 metros e para. Silêncio. Um silêncio morto e zumbido, mais assustador que qualquer estrondo. Dentro do compartimento de combate, o caos. O impacto contra a blindagem expulsa o ar dos pulmões. O diafragma sofre espasmos, impedindo a respiração. A cabeça zune como se tivesse sido atingida por uma marreta com toda a força. Nos ouvidos, um apito fino e irritante, sinal de contusão grave. O sangue do nariz inunda os lábios, salgado e quente, coisa comum em uma explosão de mina. Isso não é medo. O medo é uma emoção complexa, precisa de tempo. Agora, só funciona a fisiologia nua e crua. O corpo faz um inventário. Braços inteiros. Pernas sentem. Olhos veem. O mecânico piloto Petrov bate o peito nas alavancas de controle, quebrando costelas, mas não perde a consciência. Suas mãos apertam convulsivamente o metal que parou de obedecer.
O artilheiro Orlov escorrega pela culatra do canhão, sacode a cabeça, tentando recuperar o foco da visão. O rádio 9R ganha vida através do chiado da estática. A voz do quartel-general soa seca, sem vida, como a voz de um autômato. Falcão, aqui é o primeiro. Informe a situação. Sokolov encontra o microfone com dificuldade. A língua não obedece. Há um gosto de cobre na boca. Primeiro, aqui é o Falcão. Explodimos numa mina. Material rodante destruído. Paramos no cruzamento. Quadrante 1480. A pausa no rádio dura uma eternidade. Lá no quartel-general, estão movendo um lápis no mapa, decidindo o destino deles. A resposta vem fria como uma sentença. Falcão, ouça a missão de combate. Segurar o cruzamento. Não deixar os alemães passarem. A qualquer custo. Reforços virão. A conexão cai. A frase "algum dia" não foi dita, mas pairou no ar viciado do compartimento de combate. Nenhuma palavra de apoio. Nenhuma promessa de evacuação rápida. Apenas as coordenadas secas de um quadrante que receberam ordem de transformar em uma vala comum. A deles ou a do inimigo, isso é apenas um detalhe. Sokolov limpa o sangue do rosto com a manga da farda. Movimentos bruscos, secos. A reflexão está desligada. Ele abre a escotilha da torre com um puxão. A chuva fria bate no rosto, lavando a fuligem e trazendo-o de volta à consciência. Petrov, verificar os danos. Rápido! A escotilha do mecânico piloto se abre com um clangor. Petrov, fazendo careta de dor no peito, sai para fora, direto na lama. O lodo inunda imediatamente as botas, encharca as calças. Ele cai de joelhos diante da lagarta direita. O quadro é deprimente. A explosão arrancou um pedaço da esteira. Os elos de aço, cada um pesando dezenas de quilos, transformaram-se em destroços retorcidos. O rolete de apoio está virado do avesso, expondo as molas da suspensão Christie. O braço de suspensão estourou como um galho seco. A roda motriz está deformada. Petrov passa a mão pelo metal rasgado. O óleo mistura-se com o sangue em seus dedos. Ele levanta a cabeça. Os olhos do mecânico estão vazios. Neles apenas a tristeza profissional de um homem que entende. A máquina não tem salvação. E então? A voz de Sokolov soa abafada lá de cima. Descalçamos, comandante. Totalmente. O rolete foi cortado. A roda tensora está quebrada. Não há onde esticar a lagarta. Sentamos de barriga. O diálogo é curto como um tiro. Dá para recuperar a mobilidade? Não. Precisa de oficina móvel, solda e peças. Em condições de campo, sem chance. Petrov cospe na lama. É o veredito. O T-34. Criado para manobras, para flanqueamentos, para avanços rápidos, transformou-se em uma pilha de metal imóvel, pesando 32.000 toneladas. A chuva aperta. A água tamborila na blindagem, criando um ritmo monótono. Ao redor, o vazio. A estrada destruída desaparece na névoa cinzenta. À esquerda, os restos de uma fazenda queimada. À direita, um bosque ralo. Eles estão sozinhos, absolutamente sozinhos no centro de um espaço enorme e hostil. A sensação de armadilha surge instantaneamente, como se as paredes de uma cela invisível tivessem se fechado. O cruzamento é uma palma aberta, e eles estão agora bem no centro dela, como na mira de um atirador. Sokolov olha para seus homens. O municiador Belov, o mais jovem, está sentado com os joelhos junto ao peito, olhando para um ponto fixo. Orlov verifica a mira, limpando mecanicamente a ótica com um pano. Petrov, mancando, volta para a escotilha. O tenente entende. Agora chega o ponto de não retorno. O passado, onde havia velocidade, esperança de rompimento e apoio do batalhão, foi cortado pela explosão. O futuro encolheu-se ao tamanho do cruzamento e de um estoque de munição de 56 tiros. Ouça o meu comando. A voz de Sokolov torna-se dura, metálica. Não vamos a lugar nenhum. O tanque está imobilizado. Mas o canhão está inteiro.
As metralhadoras estão inteiras. Blindagem de 45 mm em ângulo de 60 graus. Ele faz uma pausa, escrutando os rostos da tripulação. Não somos mais tanquistas. Somos uma guarnição. Agora somos um bunker. Um ponto de tiro permanente. Lembrem-se disso. Se não podemos manobrar, nos tornaremos parte desta terra. As palavras caem pesadas, martelando a realidade na consciência. É o fim das ilusões. A manobra é impossível. A retirada é impossível. À frente está o 9º Exército da Wehrmacht, recuando, furioso. Um rato encurralado que tentará passar por esse cruzamento, rumo ao oeste. E no caminho deles há apenas um tanque aleijado e 4 homens surdos. Orlov, Belov, revisão dos projéteis. Separem em perfurantes e explosivos. Petrov, feche as válvulas de combustível. Verifique as baterias. Preparar para a defesa circular. Sokolov desce para a cúpula do comandante. O cheiro de diesel queimado dá lugar ao cheiro de terra molhada que entra pelas escotilhas abertas. O silêncio acaba. Em algum lugar distante, atrás da cortina de chuva, começa a crescer um estrondo. Um estrondo alheio. O som dos motores inimigos ainda está longe. Paira sobre o horizonte como um fundo baixo e inquietante. Mas o tempo já começou sua contagem regressiva implacável. O tenente Sokolov pula da blindagem para o lodo que faz barulho ao pisar. As botas afundam instantaneamente na lama até o tornozelo. A chuva não para nem por um segundo, transformando o campo de batalha numa massa cinzenta e borrada. Agora não há lugar aqui para táticas de guerra de manobra. O regulamento das tropas blindadas foi escrito para máquinas em funcionamento, capazes de mudar de posição, atirar em movimento e escapar de ataques. Para um tanque imóvel, o regulamento é um só: equipamento de engenharia da posição. Ou, chamando as coisas pelos seus nomes, auto-enterrar-se. Paz a postos. O comando de Sokolov não soa alto, mas supera o barulho da chuva. Vamos cavar. Transformar a máquina em uma colina, para que nenhum maldito alemão perceba que é um tanque até levar um tiro na testa. A tripulação pega as ferramentas de sapa, pás, pés de cabra, picareta. Ferramentas comuns de carpintaria das quais agora dependem suas vidas, mais do que da espessura da blindagem frontal. Começa o trabalho mais pesado, sujo e ingrato na guerra. A infantaria cava trincheiras para si. Os tanquistas devem enterrar na terra 32 toneladas de metal. Orlov, Belov, terra sob as lagartas. Cubram os roletes. Grita Sokolov, apontando para o chassi vulnerável. Petrov, pegue o machado. Traga tudo o que queima e o que não queima daquele celeiro ali. O trabalho segue em ritmo frenético. Os homens ficam sem fôlego. Engolem o ar úmido misturado com o cheiro de grama podre e casaco molhado. O solo aqui é pesado. Argila viscosa e gordurosa, encharcada de água. Cada pasada exige esforço de todo o corpo. A argila gruda no metal em torrões pesados, escorrega, não cede. Não é terraplanagem, é uma batalha contra a geologia. Petrov, mancando, arrasta troncos podres do celeiro destruído pela artilharia. A madeira está molhada, escorregadia, coberta de musgo. Os troncos são colocados ao longo das laterais, criando uma estrutura para o parapeito. Terra é jogada por cima, camada por camada. Centímetro por centímetro, a silhueta da temível máquina de combate começa a se desfazer, perdendo seus contornos predatórios. As mãos logo ficam em carne viva. Os calos estouram, misturando-se com lama e ferrugem, mas ninguém para nem por um segundo. A dor é um sinal de que você ainda está vivo. Se parar agora, daqui a 1 hora, deixará de sentir qualquer coisa para sempre. Mais rápido, joga na transmissão! Rouqueja Belov, atirando outro torrão de argila na traseira do tanque. Não grita, poupa forças, retruca Orlov, mas não diminui o ritmo. Seu rosto está cinza de cansaço. Filetes de chuva misturados com suor escorrem pelas bochechas. Na vala à beira da estrada, encontram a carcaça de um caminhão destruído. Chassi enferrujado, pedaços das laterais, cabine retorcida.
Tudo isso é aproveitado. Chapas de ferro, pedaços de lona, algumas tábuas. Tudo se torna elemento de camuflagem. É uma fortificação feita de lixo e vontade. A tarefa é quebrar a geometria. Os artilheiros alemães são treinados para reconhecer linhas retas e ângulos característicos do T-34. É preciso dar a eles uma pilha informe de entulho, uma verruga de terra que não levante suspeitas. Após 1 hora de trabalho exaustivo, o tanque desaparece. Em seu lugar, surge uma colina suja e ridícula, da qual, como o ferrão de um inseto gigante, sai o cano de calibre 85. Até o freio de boca está enrolado com trapos sujos para que o metal molhado não brilhe. O tanque não é mais uma máquina. Ele cresceu para dentro do solo, tornou-se uma extensão da paisagem bielorrussa. Já não é técnica, é um bunker de concreto feito de aço e carne. A defesa de engenharia é a física da sobrevivência. A blindagem inclinada do 34 por si só é uma solução genial que aumenta a probabilidade de ricochete. Mas agora que o corpo está coberto de terra e troncos, o projétil terá que atravessar 1 metro de argila viscosa e madeira antes de tocar o aço. A terra absorve a energia cinética, dissipa o jato cumulativo, desativa os detonadores. A tripulação cria com as próprias mãos uma blindagem adicional que não foi fornecida na fábrica. Sokolov contorna a posição pela frente. Ele olha para o trabalho de suas mãos, com o olhar crítico de um perfeccionista assassino. A 50 metros, o tanque é quase invisível contra o fundo da floresta cinzenta e do campo encharcado. Apenas o buraco negro do cano olha direto na alma de quem arriscar passar por essa estrada. Normal. Expira o tenente. Quem quer viver dá um jeito. Eles descem para as escotilhas. Dentro do tanque, agora parece ainda mais apertado do que antes. Como se as toneladas de terra amontoadas do lado de fora pressionassem as paredes do compartimento de combate, comprimindo o espaço. O ar está pesado, viciado. Cheira a panos de pé molhados, metal aquecido e graxa de armas. Esse cheiro impregna a pele, o cabelo, os pulmões. Petrov, baterias? Pergunta Sokolov, colocando o capacete. Normal, comandante. Luz suficiente. O disparo elétrico funciona. Orlov, setor de tiro? Limpo. Vejo a estrada até a curva. Distância de tiro direto, 800 metros. Pontos de referência. Olmo queimado a 400, pedra a 200. Os homens caem em seus lugares, respirando com dificuldade. Os músculos zumbem, as mãos tremem de exaustão. Não é tremor de medo. É a vibração de cabos de aço esticados demais. Eles fizeram tudo o que podiam. Eles mudaram a paisagem para sua missão. Não cavaram uma cova, mas uma trincheira de perfil completo. A diferença entre a primeira e a segunda é determinada apenas pelo resultado da batalha. No silêncio que se segue, ouve-se as gotas de chuva batendo na escotilha aberta, que Sokolov não tem pressa em fechar antes do início do combate. O ronco dos motores no horizonte fica mais alto. Decompõe-se em sons individuais. O clangor das lagartas, o uivo forçado dos motores Maibach, a fala estrangeira latida. O inimigo está perto. Atenção, tripulação! A voz de Sokolov no intercomunicador soa absolutamente calma, como se estivesse dando uma palestra numa sala de aula. Descansem. Respirem fundo. Acalmem o pulso. O primeiro alvo aparecerá em 5 a 10 minutos. Atirar apenas sob comando. Sem meu comando, nem respirem na direção da mira. Eles esperam. 4 homens numa caixa de ferro, enterrada na lama no meio de uma guerra enorme. Engenheiros do próprio destino, prontos para fazer o exame de resistência. A chuva para tão repentinamente quanto começou. O tamborilar na blindagem dá lugar a estalos raros e pesados das últimas gotas. O mundo ao redor do cruzamento mergulha num silêncio viscoso e abafado. Mas esse silêncio é enganoso. Nele não há paz. Há apenas o acúmulo de eletricidade antes da descarga. Dentro do tanque, ouve-se apenas a respiração pesada de 4 homens
e o zumbido baixo do conversor do rádio. O ar fica mais transparente, a cortina cinza cai, revelando a estrada em toda a sua nudez desagradável. E eles aparecem. Da curva, espalhando poças, rasteja a vanguarda alemã. 3 blindados de transporte Hanomag. Sonderkraftfahrzeug 251. Máquinas angulosas e predadoras, pintadas na cor cinza sujo de rato do campo. Eles avançam com confiança, insolentes, sem esperar encontrar resistência neste setor esquecido por Deus. Nas carrocerias, apertados uns contra os outros, está a infantaria. Capacetes, golas de casacos, canos de carabinas. A uma distância de meio quilômetro, parecem uma massa cinzenta sem rosto. Vejo o alvo. A voz do artilheiro Orlov no fone soa rouca, mas calma. 3 caixinhas, infantaria a bordo. Comandante? Pergunta curta do municiador Belov. Em suas mãos, já está um projétil explosivo de fragmentação, o 365. 16 quilos de morte, prontos para ocupar o lugar na culatra. Esperar. A ordem de Sokolov é fria como gelo. Deixe chegarem mais perto. Precisamos garantir. Explosivo. Carregar. A culatra engole o projétil com um clangor. A cunha do fecho sobe, trancando o canal do cano. Agora é um sistema fechado. A pressão nele no momento do disparo subirá para 2.500 atmosferas. Orlov encosta a testa no apoio da mira TSH-16. O mundo para ele se estreitou a um círculo com escalas angulares. Ele gira a manivela de mira horizontal suavemente, sem trancos, acompanhando o veículo da frente. O acionamento elétrico está desligado para que o zumbido do motor não entregue a posição antes da hora. Apenas trabalho manual. As engrenagens do mecanismo de rotação da torre rangem baixinho, passando pelos dentes da cremalheira. A distância diminui. 500 metros. 400. Na mira já é possível distinguir os rostos dos soldados. Alguém fuma, cobrindo a brasa com a palma da mão. Um oficial no veículo da frente aponta algo com a mão para o motorista. Eles estão indo para a morte, mas ainda não sabem disso. Para a tripulação do T-34, não são pessoas, são alvos. Objetos biológicos sujeitos à eliminação conforme o regulamento de combate. 300, sussurra Orlov. A cruz da mira está exatamente sobre a placa frontal do blindado da frente. A blindagem ali é fina, apenas 14 milímetros. Para o calibre 85, é papel. O projétil nem notará o obstáculo. O detonador funcionará já dentro, transformando o compartimento de transporte numa máquina de moer carne. 200 metros, constata Sokolov. Os nervos estão esticados como cordas de piano, prontos para arrebentar. As mãos do mecânico Petrov estão na metralhadora DT, na placa frontal do chassi. Ele também vê o inimigo através da fenda estreita do visor. Seu dedo indicador está no gatilho, tirando a folga. Fogo! A palavra sai da boca de Sokolov seca, como um estalo de chicote. O artilheiro aperta o gatilho. Dentro do tanque ocorre um pequeno terremoto. O canhão recua, percorrendo 300 milímetros de recuo, e volta com força. O estrondo do tiro no espaço fechado bate nos ouvidos, apesar dos capacetes. Os gases da pólvora invadem a torre numa nuvem azulada, ardendo nos olhos instantaneamente. O som da cápsula deflagrada caindo no chão se perde no barulho geral. O projétil percorre 200 metros em um quarto de segundo. Impacto. O Hanomag da frente não apenas explode. Ele é estraçalhado de dentro para fora. A detonação de quase 1 quilo de explosivo no apertado compartimento de transporte cria uma sobrepressão incompatível com a integridade da matéria. O blindado pega fogo como uma caixa de fósforos encharcada de gasolina. Pedaços de metal, rodas, corpos humanos voam para os lados em leque. A inércia arrasta a carcaça em chamas por mais alguns metros, deixando um rastro de fumaça preta e gordurosa. Acertamos! Grita Orlov, já girando a manivela, procurando o segundo alvo. Pânico. A formação dos alemães se desfaz instantaneamente. Os 2 blindados restantes freiam bruscamente, tentando ir para a vala,
dar meia volta, sair da zona da morte. A infantaria salta pelas laterais como ervilhas de um saco furado. Figuras cinzentas correm pela estrada, caem na lama, tentam rastejar. Metralhadoras! Comanda Sokolov. Cortem a infantaria! Não deixem deitar! O tanque ganha vida com fogo. Agora funcionam ambas as metralhadoras Degtyarev de tanque, a coaxial com o canhão e a de curso do operador de rádio. Rajadas longas e furiosas costuram o espaço. Traçantes desenham linhas de fogo no ar úmido. Já não é uma batalha, é uma execução. Balas de calibre 7,62 mm ceifam as pessoas que tentam encontrar abrigo nas valas da estrada. Corpos se contorcem e param, transformando-se em montículos informes contra o fundo da argila marrom. O segundo Anomag atola na lama ao tentar dar meia volta. O motorista acelerou demais em pânico e as lagartas se enterraram no solo macio. Ele se torna um alvo ideal. Perfurante! Comanda Sokolov, embora para tal alvo bastasse o explosivo. Mas no calor da batalha, a confiabilidade é mais importante que a economia. Pronto! Berra Belov, empurrando a munição na culatra. Tiro. O projétil atinge a lateral do blindado, na região do motor. O veículo dá um solavanco. Uma coluna de chamas sai do compartimento do motor. A tripulação nem tem tempo de pular fora. O terceiro blindado consegue se esconder atrás da cortina de fumaça dos companheiros em chamas e sai de ré pela curva. O tiroteio cessa tão repentinamente quanto começou. Na estrada restam duas fogueiras fumegantes. O cheiro de borracha queimada, carne e explosivos chega até o tanque fechado. Nas valas e no asfalto jazem corpos. Alguns se mexem, mas ninguém vai acabar com eles. É preciso economizar munição. Dentro da torre paira um nevoeiro pesado dos gases da pólvora. O ventilador uiva com esforço, mas não dá conta. A tripulação tosse, limpando os olhos lacrimejantes. As mãos de Orlov tremem levemente. A ressaca da adrenalina. Foi um reconhecimento em força. Um teste. Os alemães apenas cutucaram a escuridão com o dedo e espetaram num espinho de aço. Sem euforia. A voz de Sokolov traz os homens de volta à realidade. Eram apenas mensageiros. Eles vão informar agora que há uma emboscada aqui. Os próximos não serão caminhões com infantaria. O tenente olha pelo visor para as carcaças em chamas. O primeiro round foi deles. Mas foi apenas um aquecimento antes da verdadeira briga. As forças principais do 9º Exército estão lá, atrás da floresta, e já estão virando seus canos pesados na direção do maldito cruzamento. Belov, jogue as cápsulas pela escotilha. Ventilar o compartimento de combate. Preparar para repelir ataque de blindados pesados. O silêncio retorna, mas agora cheira a queimado e sangue. A espera da morte foi substituída pelo gosto do primeiro sangue, e esse gosto, metálico, salgado e terrível, agora irá persegui-los até o fim. A trégua revelou-se enganosa, como a calmaria antes do furacão. Os alemães recobraram os sentidos. Não eram idiotas, eram profissionais da guerra que entenderam. No cruzamento não há uma barreira casual, mas um ponto de fogo sério. E eles acionaram seu principal argumento, a artilharia. A terra ao redor do tanque ferveu. Primeiro veio o som, um assobio crescente e vibrante que esfria a barriga. Depois, o mundo se partiu. Projéteis de obus de 105 mm começaram a arar o quadrante 1480 com pedantismo alemão. As explosões caíam em padrão de xadrez, apertando o cerco ao redor da colina solitária. Dentro do tanque, a sensação era de estar dentro de um sino gigante sendo golpeado por um martelo de ferreiro. A blindagem zumbia, vibrava, transmitindo o tremor direto aos ossos da tripulação. As soldas estalavam, testando limites de carga. A poeira, acumulada há séculos nas frestas, subiu ao ar, entupindo as narinas. Trancar as escotilhas! O grito de Sokolov afundou em mais uma explosão próxima. Estilhaços batiam na torre como granizo de aço,
A terra subia em fontes, cobrindo os visores com argila molhada. Mas o cálculo deles estava correto. O tanque, enterrado na terra e coberto com troncos, tornou-se um alvo difícil demais para fogo indireto. Os projéteis rasgavam o solo ao redor, cortavam árvores, mas não havia impacto direto na silhueta baixa. A preparação de artilharia cessou tão bruscamente quanto começou. Era o sinal. "A postos!" comandou Sokolov, encostando-se no instrumento de observação. "Vão vir agora." Da névoa cinzenta misturada com a fumaça das explosões, duas sombras angulosas rastejaram para a estrada. Panzerkampfwagen 4. Quatros de modificação tardia, com canhões de cano longo de 75 mm e telas laterais. Um adversário sério. Seus canhões são capazes de perfurar a frente do T-34 a 1 km, se acertarem bem. Eles avançavam com cuidado, cobrindo-se com a fumaça dos blindados em chamas. As torres giravam, procurando o alvo. Os longos canos com freios de boca vasculhavam de um lado para o outro predatoriamente. Dentro do tanque soviético, o tempo comprimiu-se numa mola tensa. Ligou-se, abafando o ruído do sangue nos ouvidos, o ritmo de aço do trabalho da tripulação. Aqui não havia mais personalidades, nomes ou patentes. Havia apenas função. "Perfurante!" A voz de Sokolov é desprovida de entonação. É apenas entrada de dados. Alvo, o da direita. Distância 400, sob a base da torre. "Tem perfurante!" rugiu o municiador Belov. Seus movimentos eram polidos até o automatismo. A mão esquerda abre a trava do depósito de munição. A direita arranca com um puxão o cartucho unitário de 16 quilos UBR-365. Giro do corpo. O projétil pesado entra na culatra com um clangor. O punho bate no empurrador. A cunha do fecho tranca o cano com um clique metálico seco. Pronto. Fogo. Expira Orlov. O artilheiro não vê nada além da cruz da mira. Seu mundo estreitou-se à silhueta negra do tanque alemão. Ele calcula a antecipação, faz a correção do vento, embora nessa distância seja quase irrelevante. O dedo pressiona suavemente o disparo elétrico. O estrondo do tiro de calibre 85 no volume fechado bate nos tímpanos. A culatra, voando para trás, ejeta a cápsula fumegante. Ela cai no chão do compartimento de combate com um som surdo, juntando-se às outras. Impacto. O projétil atinge o 4 na junção do chassi e da torre. Faíscas voam em feixe. O tanque alemão dá um sulavanco. Para, mas não pega fogo. A blindagem aguentou, ou o projétil ricocheteou. Não perfurou, constata Sokolov. De novo, perfurante, ritmo! O segundo tanque alemão percebe o clarão. Sua torre começa a girar lentamente, devagar demais para um ser vivo, mas assustadoramente rápido para uma máquina, na direção deles. Começa um duelo de reações. Quem recarregar primeiro viverá. Agora tudo depende de Belov. O municiador trabalha como o pistão de um motor superaquecido. O suor inunda os olhos, o ácido arde na pele, a farda colou nas costas. Fica impossível respirar na torre. O ventilador uiva com esforço, mas os gases da pólvora acumulam-se mais rápido do que ele consegue extrair. O ar é azulado, denso, adocicado ao paladar. Monóxido de carbono. Câmara de gás. A garganta arranha, a náusea sobe, mas não se pode parar. Pronto! Rouqueja Belov, enfiando o próximo projétil. Os segundos esticam numa eternidade. Orlov corrige a mira. Fogo! O segundo projétil encontra um ponto vulnerável. Ele perfura a placa frontal vertical do tanque alemão, um pouco à esquerda da fenda de visão do motorista. Clarão. Um segundo depois, uma coluna de fogo sai pelas escotilhas do 4. A munição detonou. A torre, pesando várias toneladas, é arrancada da base e jogada na vala. O tanque alemão restante consegue atirar. O impacto na blindagem do T-34 é terrível. O projétil raspa na lateral da torre, ricocheteando. Dentro caem lascas de metal.
O som é como se tivessem enfiado a cabeça num sino. O sangue espirra do nariz de Sokolov. A visão escurece. "Vivos!" berra ele, sem ouvir a própria voz. "Vivos!" responde Orlov, sacudindo a cabeça. "Mira intacta! Perfurante! Acaba com o desgraçado!" Belov, cambaleando pelo gás e pela contusão, já puxa o próximo projétil. Suas mãos em óleo e fuligem escorregam na cápsula, mas os dedos cravam-se no metal com força mortal. Os músculos das costas estão como pedra. Ele não sente cansaço. O organismo trabalha com pura adrenalina e desejo animal de sobreviver. O alemão tenta dar ré, esconder-se atrás da fumaça do companheiro em chamas, mas esposa lateral. Erro. Erro fatal. Fogo! O terceiro tiro coloca um ponto final. O bloco perfurante atravessa a lateral do 4 na região do motor. O motor pega fogo. O tanque se contorce num espasmo de morte e para. A lagarta continua girando, arrancando pedaços de terra, até que o fogo toma conta de toda a máquina. "Cessar fogo!" expira Sokolov. "Canhão no seguro!" 2 fogueiras ardentes agora bloqueiam a estrada com segurança. A passagem está bloqueada por toneladas de ferro incandescente. Dentro da torre faz um calor infernal. Da culatra emana calor como de um forno. O chão está coberto de cápsulas quentes, sobre as quais as botas escorregam. A tripulação engole avidamente o ar envenenado. Os rostos estão negros de fuligem, com caminhos brancos de suor. As mãos tremem, não de medo, mas de tensão física extrema. Belov escorrega pela parede do depósito de munição, tentando recuperar o fôlego. Seu peito sobe e desce violentamente. Ele acabou de mover com as mãos quase 100 quilos de carga mortal em 1 minuto. "Água!" ele rouqueja. Sokolov estende o cantil. A água está morna, tem gosto de metal, mas agora parece néctar. "Muito bem", diz o tenente baixinho. "Demos uma lição nos alemães." Mas ele sabe. Era apenas a vanguarda das forças principais. O calibre principal ainda está por vir. O tanque virou uma câmara de gás. A tripulação está à beira da insolação. Mas o coração da máquina, o canhão Zis S-53, está funcionando. E a culatra brilha com graxa, pronta para receber o próximo projétil. O ritmo de aço da batalha está apenas ganhando força. A terra começou a tremer antes que o som aparecesse. Não era aquela vibração miúda e maligna dos tanques médios, que a tripulação já aprendera a ignorar. Era um tremor pesado, tectônico, transmitido pelas lagartas direto para a coluna vertebral. Na mira do artilheiro Orlov, coberta por uma rede de pequenas rachaduras, o fundo cinza da chuva e da floresta de repente escureceu. De trás da cortina de fumaça, lenta e inevitavelmente, surgiu uma silhueta que qualquer tanquista soviético reconhecia pela contração instintiva do estômago. Panzerkampfwagen 6 Tigre. 57 toneladas do sombrio gênio germânico. Ângulos retos, blindagem vertical, suspensão intercalada. E o mais importante, o longo cano do canhão de 88 mm, KWK-36, coroado com um freio de boca maciço. Essa arma não dava chances. A uma distância de 1 quilômetro, ela atravessava o 34 de lado a lado, junto com o motor e a transmissão. Aqui, a distância de um tiro de pistola, um acerto significava aniquilação instantânea. Sokolov sentiu a agulha fria do medo espetar sob o coração, mas ela logo se dissolveu na fúria gelada do profissional. "Tigre!" A voz do tenente no intercomunicador parecia o ranger de metal. "Em frente! Distância 300. O artilheiro alemão era um mestre. Ele não perdeu tempo parando. O Tigre atirou em movimento. Clarão. O impacto foi de tal força que a máquina de 32 toneladas foi jogada para trás, amassando a traseira contra o parapeito de terra. O som desapareceu. O mundo colapsou num clarão de dor ofuscantemente branco.
Foi como se a tripulação tivesse sido enfiada dentro de um enorme sino de igreja e depois golpeassem-no com um martelo de ferreiro com toda a força. Ricochete. O projétil atingiu a máscara do canhão, deslizou pelo aço temperado, deixando um sulco profundo, e foi para o céu, girando com um uivo selvagem. Mas a energia cinética do impacto não desapareceu. Ela atravessou a blindagem como uma onda de choque. Sokolov sentiu algo quente e salgado jorrar do nariz e dos ouvidos. Os tímpanos pareciam ter estourado. Círculos vermelhos dançavam nos olhos. Os instrumentos de observação do lado direito voaram dos encaixes, espalhando-se em migalhas de vidro. "Relatório!" berrou ele sem se ouvir. O som da própria voz chegava como se através de uma camada de água. "Vivo!" gemeu Orlov. Ele escorregou do assento segurando a cabeça. O artilheiro sofreu uma contusão fortíssima, mas instintivamente tateava de volta para as manivelas. "Belov!" "Normal!" rouquejou o municiador. Seu rosto estava branco como giz, um fio de sangue escorria da boca, mordera a língua no impacto. Sokolov encostou-se no panorama do comandante. A ótica rachou, a imagem estava duplicada, mas ele via o principal. O tigre continuava se movendo. Estava inteiro. Sua blindagem frontal, 100 milímetros de aço cromoníquel, era invulnerável ao canhão deles, mesmo a essa distância. Bater de frente significa apenas arranhar a tinta. É um duelo de Davi e Golias, só que Davi não tem funda e Golias tem mira ótica Zeiss. "Perfurante", comandou Sokolov. "Não vamos perfurar a frente. Atire no material rodante, derrube a lagarta, senão é o nosso fim." Era a única decisão correta. Transformar a fortaleza móvel em um alvo imóvel. Privar o inimigo de manobra. Belov, cambaleando como um bêbado, levantou do chão o próximo projétil. A cápsula escorregou das mãos ensanguentadas, tiniu no metal, mas ele a agarrou novamente perto da culatra. Pronto. Orlov, semicerrando os olhos, tentava capturar na cruz da mira quebrada a roda motriz do tigre. As mãos tremiam, mas não de medo, e sim da tensão muscular extrema. A onda de choque desregulou os ajustes. Todos os mecanismos estavam duros. "Vamos lá, desgraçado", sussurrava ele com os lábios machucados. O tigre virava a torre. Seu cano preto, parecendo a pupila da morte, olhava direto para a frente do 34. Os segundos se esticaram ao infinito. Podia-se ouvir o tic-tac do relógio no painel, o óleo pingando da tubulação furada, a respiração pesada de Belov. "Tiro!" Orlov apertou o gatilho um instante antes de o alemão atirar. O projétil de 85, acelerado a 900 metros por segundo, atingiu exatamente sob o paralama dianteiro do tigre. Na roda tensora. O pino de aço do elo estourou com um estalo seco, audível até através da blindagem. A lagarta pesada e larga saiu das rodas como uma cobra, estatelando-se sem vida na lama. A física entrou em cena. A máquina de várias toneladas, movendo-se em velocidade, continuou o movimento por inércia com uma lagarta só. O tanque girou bruscamente de lado. Deslizou na argila escorregadia. O tigre expôs sua lateral. A lateral menos protegida, vulnerável, com blindagem vertical. O tiro alemão errou o alvo. O projétil passou a 1 metro acima da torre de Sokolov, cortando o topo de um pinheiro atrás. A inércia do giro traiu o inimigo. "Isso!" berrou Orlov com uma voz selvagem, desumana. "Descalcei!" "Não pare!" rugiu Sokolov. "Acaba com ele! Sob a torre! Trave ele!" Belov já tinha colocado um novo projétil. Agora era uma corrida pela sobrevivência. A tripulação do Tigre também não dormia. A torre girava, tentando pegar o tanque soviético na mira. Mas o giro do chassi pregou-lhes uma peça cruel. Agora eles precisavam virar o canhão quase 90 graus. Sokolov tinha segundos. "Fogo!" O projétil atingiu a junção do chassi e da torre, direto no anel. Faíscas, guincho de metal sendo rasgado. Não houve explosão, mas a torre do Tigre sacudiu,
e parou numa posição não natural, levemente inclinada. Travou. Estilhaços do projétil e da blindagem atingiram o mecanismo de rotação, soldando-o num monólito único. O predador temível transformou-se numa pilha de metal inútil. Ainda podia rugir com o motor, podia atirar com as metralhadoras, mas sua presa principal fora arrancada. "Recuo!" expirou Sokolov. "Petrov, desliga o motor. Ouvir o rádio." No silêncio que se seguiu, ouvia-se a tripulação alemã tentando abrir as escotilhas. Mas eles não saíam. O Tigre permanecia no lugar, soltando fumaça azulada. Tornou-se um enorme bunker de ferro, bloqueando a estrada para suas próprias tropas. Dentro do T-34 cheirava a sangue e a ozônio. Orlov, sem forças, baixou a cabeça no apoio da mira. Sangue pingava do nariz, inundando os oculares. Mas ele sorria. Sorria com o sorriso terrível e desdentado de um homem que olhou nos olhos da morte e a fez piscar primeiro. As mãos tremiam tanto que Sokolov mal conseguia segurar o cantil. Deu um gole. A água pareceu amarga. "Estamos vivos, rapazes", disse ele baixinho. "Por enquanto, vivos." Mas ele sabia que esse "por enquanto" era um conceito muito vago. A munição estava acabando. As forças estavam no fim. E atrás do Tigre atingido, já se ouvia o ronco de novos motores. A guerra não pretendia dar-lhes intervalo para o almoço. Ela exigia a continuação do banquete, e o prato principal nessa mesa continuavam sendo eles. O crepúsculo desce sobre a terra bielorrussa pesadamente, como um casaco molhado. Os contornos da floresta se desfazem, transformando-se numa parede negra, e essa é a hora mais assustadora para um tanquista. De dia você é um caçador blindado. À noite, é um gatinho cego num barril de ferro em que alguém bate do lado de fora. A chuva parou, mas a umidade é tal que parece que se respira água. Dentro do tanque T-34/85, a atmosfera densificou-se ao limite. O ar pode ser cortado com faca. Nele paira um coquetel de cheiros que faria uma pessoa despreparada vomitar em um segundo. A fumaça acre da cordite, o cheiro adocicado do fluido hidráulico, o cheiro azedo de uniformes suados, urina, sair para fora é morte certa, e o cheiro pesado e metálico de sangue. O tenente da guarda Sokolov faz a revisão da munição. Ele faz isso tateando, passando os dedos pelos nichos vazios do depósito. Cada vazio responde com um frio na barriga. A estatística de sobrevivência é implacável. Relatório. A voz do comandante soa abafada, as cordas vocais rompidas pelo grito e pelo gás. 5 perfurantes, responde Belov da escuridão. 3 explosivos, e meio disco para coaxial. 8 projéteis. 8 tiros o separam da eternidade. 56 tiros regulamentares voaram para o nada, transformando-se em metal em chamas na estrada. A logística da guerra é cruel. Você vive exatamente o tempo que tiver com o que revidar. Os alemães mudam a tática. Eles entenderam que o ataque frontal de blindados fracassou. O Tigre, parado como monumento a si mesmo no meio da estrada, bloqueou confiavelmente a diretriz de tiro para os outros tanques. Agora começa outra guerra, silenciosa, traiçoeira. A guerra da infantaria contra a máquina cega. Ouvir, sibila Sokolov. Todos ouvindo. O motor está desligado. No silêncio absoluto, ouve-se o metal esfriando, estalando e clicando. Mas através desses sons rompe outro, um farfalhar, o chapinhar de botas na lama, o tilintar de equipamentos. Eles estão rastejando. Granadeiros com Panzerfausts, a arma do desespero e da morte garantida. Panzerfaust 60, um tubo com granada cumulativa capaz de queimar 200 milímetros de blindagem. Eles não precisam mirar de longe. Precisam rastejar até 30 metros e apertar o gatilho. O jato de gases incandescentes invadirá o interior, aumentando instantaneamente a temperatura para milhares de graus e a pressão para centenas de atmosferas.
A tripulação nem terá tempo de entender que morreu. Às escotilhas, comanda Sokolov. Armas pessoais a postos. Mantenham as granadas à mão. Agora a defesa nem se sustenta na potência do calibre 85, mas nas submetralhadoras PPSH e granadas F1. A tripulação transforma-se em infantaria trancada numa caixa de aço. Orlov entreabre sua escotilha um palmo. O ar frio da noite entra imediatamente pela fresta. Em algum lugar muito perto, na zona morta, ouve-se fala alemã. Hans, hier ist er. Hans, ele está aqui. Orlov enfia o cano da metralhadora na fenda e dá uma rajada curta às cegas, em leque. Em resposta, da escuridão vem um feixe de faíscas. As balas batem na blindagem como granizo encolhado de zinco. Esquerda! Estão contornando pela esquerda! Grita ele, trocando o pente. Começa o combate aproximado. Distância, 5 a 10 metros. O tanque é cego, mas morde. Sokolov, pela escotilha do comandante, lança uma granada limão. A explosão da granada na lama líquida soa como um estalo viscoso. Um grito de alguém se transformando em gorgolejo. À direita, do lado da vala, acende-se uma luz forte. Tiro de Panzerfaust. O cometa de fogo passa a centímetros da torre, banhando a blindagem com calor. Erro. O atirador se apressou. Os nervos falharam. Petrov, a de curso! Berra Sokolov. O mecânico ao piloto Petrov cola-se à sua metralhadora DT. Ele não vê o inimigo, vê apenas os clarões dos tiros. Ele bate com rajadas curtas e furiosas, cortando a infantaria das laterais. De repente, um impacto sonoro, diferente de ricochete, sacode a placa frontal. Um guincho fino e irritante de metal. Um estilhaço, ou bala perfurante, encontra uma fenda microscópica no visor do mecânico. Petrov se contorce, jogando-se para trás no encosto do banco. Suas mãos escorregam da metralhadora. Petya! Grita Belov, correndo para ele. Na luz fraca da lâmpada de emergência, vê-se sangue escuro escorrendo pelo rosto do mecânico. O estilhaço cortou a sobrancelha e atingiu o ombro. A farda fica instantaneamente molhada. Mas Petrov abre os olhos. Neles não há pânico, apenas a névoa turva da dor e raiva animal. Deixa, rouqueja ele, empurrando a mão do municiador. Eu mesmo. Me dá munição. Ele não consegue atirar com mira. O sangue inunda o olho direito. Mas ele pode fazer o que a guerra exige dele: garantir o fornecimento ininterrupto de morte. Petrov, cerrando os dentes a ponto de rangerem, pega um novo disco para a metralhadora. Seus dedos escorregam com o sangue. Os movimentos tornaram-se lentos, mas ele continua municiando os discos reservas. Clique, clique, clique. É o ritmo de sua vida. Enquanto ele municia o pente, ele está vivo. A claustrofobia vem em ondas. As paredes do tanque, que antes pareciam proteção, agora pressionam, apertando a garganta. Dá vontade de abrir a escotilha, respirar fundo, pular fora dessa tumba de ferro. Mas lá fora está a morte. Dentro está a vida, mesmo que assim, abafada, fedorenta, ensanguentada. Não há água. As últimas gotas do cantil de Sokolov foram bebidas há 1 hora. A língua inchou e grudou no céu da boca. A desidratação torna o sangue espesso. O coração trabalha com falhas. As têmporas batem como sino. Cada gole de ar viciado é uma luta. Os pulmões queimam. O dióxido de carbono acumula-se embaixo, nos pés, onde está o ferido Petrov. Aguentem, sussurra Sokolov, recarregando sua pistola TT. Aguentem, homens. A noite não é eterna. Eles não são heróis de cartaz. São pessoas exaustas, sujas, surdas, encurraladas. Não têm palavras bonitas, apenas o desejo de não morrer em vão. Mais uma onda de infantaria se aproxima. Ouve-se as coronhas batendo na blindagem. Os alemães tentam subir no compartimento do motor. No teto! Berra Belov. Ele arranca o pino da granada, espera 2 segundos. Risco mortal. E entreabre a escotilha do municiador apenas o suficiente para passar a mão.
A granada rola pela blindagem inclinada da torre para baixo, sobre a transmissão. Explosão. Gritos de feridos, tropel de pés pulando na lama. A onda de choque bate na blindagem como um martelo. Tomem, seus desgraçados! Expira Belov, caindo no fundo do compartimento de combate. Não há mais forças. Os braços pendem como chicotes. O cerco continua. O tempo perdeu o sentido. Não há horas, não há minutos. Há apenas ciclos. Clarão, tiro, recarga, gemido de Petrov, novo disco. O recurso do organismo humano esgotou-se em 120%. Eles se aguentam na palavra de honra e no ódio. O tanque permanece imóvel, como uma rocha na qual se quebram as ondas da infantaria alemã. Mas a água fura pedra, e a pedra tem 3 balas no pente da pistola e um disco para a metralhadora. A escuridão lá fora parece infinita, densa, palpável. E nessa escuridão, eles estão sozinhos. 4 homens contra um exército inteiro. Não há de onde esperar ajuda. O rádio está mudo. A antena foi cortada por estilhaço logo no início da batalha. Apenas o chiado da estática nos fones lembra que em algum lugar existe outro mundo onde não atiram. Mas esse mundo agora parece infinitamente distante, um sonho irreal. A realidade é o cheiro do sangue de Petrov e o aço frio do ferrolho sob os dedos. O rádio, mudo nas últimas 3 horas, de repente ganhou vida. Através do estalo das descargas atmosféricas e do ruído branco, rompeu uma voz, fraca, distante, distorcida, como se viesse do outro mundo, mas humana. Falcão! Falcão! Aqui é o Volga! Como me ouve? Sokolov, perdendo a consciência pelo calor e desidratação, estremeceu. Apertou os fones na cabeça com tanta força que doeu as orelhas. Ouço você, Volga! Ouço! Falcão, aguente firme. Temos um engarrafamento na travessia. A ponte foi destruída. Os pontoneiros estão trabalhando, mas a lama... Os veículos atolam. A voz no rádio tremia. Não era um oficial de Estado-Maior com suas ordens secas. Era alguém da retaguarda, cujos nervos estavam falhando ao entender a catástrofe. Quem são vocês? Gritou Sokolov no microfone. Quem está na travessia? A resposta bateu mais forte que o projétil do tigre. Batalhão médico, Falcão. 300 feridos, graves. 2 colunas de caminhões. E civis. Paramos. Precisamos de 1 hora. Se os alemães romperem... O sinal afogou-se em interferência. Sokolov baixou lentamente a mão com o microfone. No compartimento de combate apertado e fedorento, pairou um silêncio mais pesado que ferro fundido. 300 feridos. A travessia a 1 quilômetro nas costas deles. Isso nem é retaguarda. É a distância de um tiro direto de canhão. O tenente imaginou a cena com clareza assustadora. A ponte destruída sobre o riacho sem nome. A fila de velhos GAZAA, com cruzes vermelhas nas laterais, patinando na argila gordurosa. Tendas espalhadas às pressas. Pessoas indefesas em macas que não podem correr, não podem atirar, não podem nem rastejar. Médicos em jalecos ensanguentados tentando empurrar os caminhões. Se o grupo blindado alemão passar por esse cruzamento, em 10 minutos estará na travessia. Não será uma batalha, será uma chacina. As lagartas simplesmente misturarão as pessoas com a lama. O hospital será transformado em carne moída antes que alguém consiga entender o que aconteceu. O que há lá, comandante? Perguntou Petrov roucamente. O mecânico estava deitado no fundo, encostado nas alavancas. Seu rosto estava cinza, as ataduras encharcadas de sangue preto, mas os olhos olhavam com exigência. Sokolov passou o olhar por sua tripulação. Orlov, cego de fuligem, limpando os olhos inflamados com um trapo sujo. Belov, sentado em posição fetal sobre as cápsulas vazias, com a cabeça caída nas mãos. Eles estavam espremidos. Fizeram tudo o que podiam. O regulamento permitia que considerassem a missão cumprida. Munição esgotada,
Equipamento inimigo destruído. Tanque avariado. Por qualquer lógica militar, tinham direito ao último recurso: explodir a máquina e tentar fugir pela floresta. Mas a lógica da guerra acabara de mudar. Atrás de nós há um hospital. A voz de Sokolov soava baixa, mas no espaço fechado cada palavra caía pesada como pedra. 1 quilômetro até a travessia. 300 acamados. Médicos. Mulheres. Belov levantou a cabeça. Em seus olhos, enevoados pelo cansaço, começou a surgir a compreensão. Se recuarmos, ou morrermos agora, continuou o tenente, os fritzes estarão lá em 15 minutos. Ele não disse pátria, Stalin ou dever. Essas palavras aqui, no aço impregnado de suor, não funcionavam. Só funcionava a concretude. Pessoas concretas, cujas barrigas estão sendo abertas agora por bisturis em tendas, na esperança de que em algum lugar à frente exista uma barreira. A tripulação silenciou. 1 segundo, 2. Então aconteceu o que não se descreve nos manuais de trabalho político. O cansaço, o medo, a dor dos ferimentos, tudo isso não desapareceu, mas ficou em segundo plano. Ligou-se o gerador reserva de vontade. O sentido da existência deles neste caixão de ferro de repente tornou-se absolutamente cristalino. Eles não estão aqui para sobreviver. Eles estão aqui para que aqueles na travessia consigam escapar. Então, ficamos, disse Orlov. Ele virou-se para a mira. Os movimentos tornaram-se calmos. O tremor nervoso sumiu. Ficamos até a morte. Quantos projéteis? Perguntou Petrov lá de baixo. 5 pepinos e um disco. Chega, assentiu o mecânico. Para 5 minutos de briga, chega. Depois vamos até com pés de cabra. Sokolov encostou no visor. A escuridão lá fora cinzentou um pouco. O amanhecer se aproximava. Na estrada, a 100 metros diante deles, a carcaça do tigre que eles destruíram escurecia. Do compartimento do motor ainda subia uma fumaça gordurosa, rastejando pelo chão. Ouçam a missão, comandou o tenente. O tigre bloqueia a visão deles. Eles têm medo de vir de frente. Acham que ainda estamos fortes. Vão vir com infantaria. Vão se infiltrar pelas valas para nos pegar com granadas. E os blindados vão mandar contornar, pelo campo. Ele esfregou a ponte do nariz, raciocinando. Orlov, segure o setor à esquerda do tigre. É o único lugar por onde blindados podem passar. Belov, cuide da escotilha. Ouça cada farfalhar. Se subirem na blindagem, atire pela fresta com a pistola. Petrov, como você está? Estou normal, comandante. Metralhadora pronta. Seguro o flanco direito. Vamos usar esse gato alemão morto como escudo. Enquanto ele solta fumaça, eles não nos veem direito. Para eles, somos um fantasma na colina. O medo foi embora. Seu lugar foi ocupado por uma determinação fria e raivosa. É uma sensação estranha. Quando você sabe exatamente a data e o local da sua morte, e esse conhecimento não paralisa, mas liberta. Eles não tinham mais nada a perder, exceto o tempo. E o tempo agora era medido não em minutos, mas em vidas de feridos salvos. Cada segundo que eles ganhavam segurando aquele maldito cruzamento transformava-se na chance de vida de alguém na retaguarda. Queria água, disse Belov sonhadoramente, acariciando a culatra do canhão como a cernelha de um cavalo cansado. No outro mundo a gente bebe, zombou Sokolov. Lá os poços são fundos. O aforismo saiu sombrio, mas ninguém se assustou. A morte deixou de ser uma abstração. Ela estava ao lado, respirando na nuca. Mas agora a tripulação do tanque T-34 pediu que ela esperasse no corredor. Eles ainda tinham trabalho. Agora o tanque tornou-se não apenas uma estrutura de engenharia. Tornou-se um organismo vivo, no qual 4 corações batiam em uníssono com o motor esfriando. A tripulação fundiu-se com a máquina num todo único. O aço tornou-se sua pele, os visores seus olhos, e o cano de 85 mm, o único argumento na disputa com o destino. Sokolov verificou o ferrolho de sua pistola.
Bala na câmara. 7 no carregador. Isso bastará para não se render vivo. Volga, aqui é o Falcão. Sussurrou ele no rádio mudo, sem apertar o microfone. Trabalhem, irmãos. Nós estamos segurando. Lá fora, na névoa do amanhecer, ouviu-se o rugido de motores. Os alemães começavam o ataque matinal. Eles queriam chegar à travessia, mas para isso, precisavam passar por cima de uma colina de aço e 4 almas teimosas. Apostos! Expirou Sokolov. O último ato do drama começou. O amanhecer chega não com sol, mas com uma neblina cinza e pegajosa que rasteja das baixadas e envolve o cruzamento. A visibilidade cai para 50 metros. O mundo se estreita ao tamanho de uma mancha turva no visor. Para a tripulação do tenente Sokolov, esta é a última manhã. Eles sabem disso com a mesma certeza cotidiana com que sabem a ordem de partida do motor. O depósito de munição está vazio. No cano, o último projétil explosivo. Um tiro. Um ponto final na frase de uma vida inteira. Alemães. A voz de Orlov é desprovida de emoções. Ele apenas registra o fato. Através da cortina leitosa surgem silhuetas. Desta vez eles não se escondem. A infantaria alemã levanta-se. Eles vêm em linha, confiantes, insolentes. Sabem que o tanque russo está calado há 1 hora. Sabem que a fera está sangrando e vem para acabar com a presa ferida. À frente, com o clangor das lagartas, rasteja um canhão de assalto Stug. Seu perfil baixo é mal visto na grama, mas o cano curto de calibre 75 mm olha direto para a frente do 34. Deixar chegar, sussurra Sokolov. As mãos estão nas manivelas da escotilha, dedos brancos. Atiramos a queima-roupa. Depois granadas. Dentro do tanque, reina o silêncio de uma cripta. Petrov silenciou lá embaixo. Sua respiração tornou-se superficial, sibilante. Belov está de pé, encostado de costas na culatra, de olhos fechados. Ele reza, mas os lábios não se movem. Os alemães já estão perto. 30 metros. Vê-se as mangas arregaçadas, o brilho dos capacetes molhados. O oficial levanta a mão. Agora o Stug vai atirar. E tudo acabará. Sokolov enche os pulmões de ar para dar o último comando. E então a terra estremece. Não é o tremor de uma explosão próxima, nem a vibração dos motores alemães. É um estrondo profundo e baixo, vindo de algum lugar debaixo da terra, da retaguarda. Ele cresce instantaneamente, cobrindo o barulho da chuva e o clangor das lagartas alemãs. É o som de uma placa tectônica pesada entrando em movimento. O oficial alemão se vira. Em seu rosto, visível na mira, a perplexidade dá lugar ao terror animal. Da neblina atrás do tanque de Sokolov, quebrando arbustos como palitos secos, surge um monstro. Tanque pesado IS-2. 46 toneladas de blindagem fundida e poder concentrado. Seu cano longo com freio de boca parece infinito. O característico nariz de Lúcio da peça frontal afasta os arbustos. Atrás dele, mais um. E outro. A brigada de tanques pesados de ruptura da guarda entra na linha de ataque. Os alemães congelam. Eles veem diante de si sua morte, encarnada em metal. O freio de boca do IS-2 da frente cospe fogo. 122 milímetros. O tiro do canhão D-25T não é apenas um trovão. É um golpe que estoura os vasos nos olhos. O projétil, pesando 25 quilos, passa raspando pelo 34 camuflado, banhando-o com uma onda quente de ar comprimido. Impacto no Stug. O autopropulsado alemão não é apenas atingido. Ele é literalmente desmontado em moléculas. A energia cinética do projétil pesado arranca a casamata, transformando o aço da blindagem em estilhaços. A explosão da munição segue instantaneamente, espalhando pedaços de metal por dezenas de metros. No lugar da máquina alemã, resta apenas uma cratera fumegante e o chassi retorcido. Fogo! Ouve Sokolov uma voz alheia e poderosa no ar, que rompe até através do rádio desligado.
A salva da companhia de tanques funde-se num rugido único. A floresta diante do cruzamento transforma-se num inferno. Árvores caem, cortadas por estilhaços. A terra voa para o céu em fontes negras. A linha de infantaria alemã desaparece. Ela é simplesmente varrida pela tempestade de explosões e fogo de metralhadora. Os que sobreviveram à primeira salva correm, largando as armas, mas é impossível fugir dos estilhaços de projéteis pesados. Os nossos, expira Belov. Ele escorrega pela parede até o chão e começa a rir. É um riso terrível, histérico, transformando-se em tosse. Lágrimas escorrem pelo rosto sujo, deixando caminhos claros na fuligem. Os tanques pesados passam pela colina sob a qual está enterrada a tripulação de Sokolov. A terra treme tanto que parece que o tanque vai se desmontar. Os IS-2 avançam implacáveis como uma geleira. Suas lagartas largas amassam na lama os capacetes alemães, caixas de munição, restos dos Hanomags. Atrás da blindagem vem a infantaria. Atiradores soviéticos em capas de chuva molhadas, com fuzis Mosin e metralhadoras PPSH em punho. São muitos. Centenas. Eles correm agachados, contornando a colina de terra solitária com o cano de calibre 85 saindo dela, como um rio contorna uma pedra velha. Alguém da infantaria bate com a coronha na blindagem de Sokolov. Tem alguém vivo? Eslavos? Sokolov não consegue responder. Tem um espasmo na garganta. Ele apenas acena para si mesmo, olhando para o visor, pelo qual escorre a água da chuva. A tensão que os manteve alertas nas últimas 24 horas solta instantaneamente, como se tivessem cortado um cabo. E isso é assustador. O corpo de repente fica mole, impossível de levantar. As mãos começam a tremer tanto que os dedos não acertam o guarda-mate da pistola para travá-la. Orlov joga-se para trás, tombando a cabeça. Seus olhos olham para o teto da torre, mas ele não vê aço, vê o céu. Um céu limpo e azul, que não existe e não pode existir aqui. Acabou, sussurra ele. Acabou. Petrov lá embaixo emite um gemido longo e rouco. Ele ainda está vivo. Ele esperou. O estrondo da batalha afasta-se para o oeste, para onde o 9º exército da Wehrmacht agora se transforma em pilha de sucata, sob os golpes do avanço soviético. Aqui, no cruzamento, instala-se um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo estalar da técnica alemã queimando e pelo ronco distante dos tanques pesados partindo. Sokolov com dificuldade abre os dedos, soltando as manivelas da escotilha. Sente-se vazio, estripado. Dentro não restou nada, nem medo, nem alegria, nem raiva. Apenas um cansaço infinito, de chumbo, e a compreensão de um fato simples. A morte passou direto. Ela tocou-os com sua asa fria, bafejou no rosto com o frio do túmulo, mas no último momento retirou a mão. Ele empurra a escotilha. A pesada placa de blindagem abre-se com um rangido. O ar fresco da manhã invade a torre. Frio, úmido, cheirando a ozônio e agulhas de pinheiro molhadas. Esse cheiro embriaga mais que álcool. Sokolov põe o corpo para fora até a cintura. Ao redor, um cenário de apocalipse. Terra esburacada por crateras, carcaças negras de máquinas alemãs, corpos em uniforme verde campo espalhados. Mas pela estrada, passando por todo esse horror, já passam os primeiros caminhões. Studebakers com munição, caminhões leves com infantaria. A vida retorna a esta estrada. O tenente olha para trás. Para onde, a 1 quilómetro atrás da floresta, está o hospital. Fumaça das cozinhas de campanha sobe acima das copas das árvores. Eles estão lá, vivos, bebendo chá, enfaixando feridos, reclamando do tempo. Eles nem sabem que 10 minutos atrás o destino deles estava por um fio da espessura de um tiro de tanque. E nessa ignorância está a maior recompensa para a tripulação. Sokolov desce de volta para o tanque. Petrov, chama ele baixinho. Aguenta, irmão. Vamos chamar os enfermeiros. Agora vai dar tudo certo. O mecânico sorri levemente com o canto dos lábios.
Seu rosto está branco como papel, mas nos olhos brilha a calma. Ele cumpriu seu trabalho. Sua máquina não deixou o inimigo passar. A euforia da vitória é uma mentira de cinejornal. A verdadeira vitória tem gosto de lama nos dentes, de zumbido nos ouvidos contundidos e do peso do corpo do camarada que precisa ser arrastado pela escotilha estreita. Mas isso é a vida. E ela continua. O silêncio que se seguiu à batalha tem seu peso. Ele pressiona os tímpanos com força de várias atmosferas, criando a ilusão de vácuo. Nesse silêncio, ouve-se apenas o metal incandescente esfriando e estalando, como uma fera gigante morrendo de febre. Um jipe Willys, do comandante do batalhão, aproxima-se do cruzamento. O carro para bruscamente, levantando um leque de respingos sujos. O major, um homem não muito jovem com o rosto cor de terra, salta para a estrada sem abrir a porta. Suas botas amassam na argila as cápsulas deflagradas que cobrem o chão. Ele caminha para a colina que de manhã era apenas um ponto no mapa e agora se tornou o epicentro de uma catástrofe local. O major é um profissional. Ele não olha a paisagem. Ele lê a estatística da batalha escrita em fogo e aço. À esquerda, a carcaça fumegante de um tanque pesado, Tigre. Sua torre está virada de lado. A lagarta jaz como uma cobra negra na vala. À direita, 2 Panzerkampfwagen 4, transformados em pilha de sucata. Um pouco mais adiante, 3 blindados de transporte, dos quais restaram apenas rodas e chassi. 6 unidades de blindados. Dezenas de corpos em uniforme cinza sujo, espalhados pelas explosões por todo o perímetro. É o preço de um cruzamento. É o balanço contábil da morte, zerado. Mas o olhar do major está fixo no centro da composição, no tanque número 17. O que ele vê é difícil de chamar de máquina de combate. É um pedaço de metal retorcido, queimado, violentado pela guerra. O tanque do tenente da guarda Sokolov parece ter passado por uma prensa de reciclagem. Os paralamas dianteiros foram arrancados pela onda de choque. A lagarta esquerda segura-se por um fio. As telas laterais viraram trapos. Na placa frontal, cicatrizes profundas e rasgadas de ricochetes, onde a carepa se fundiu. A camada de tinta desapareceu, queimou, deixando o aço nu, que já começa a cobrir-se de uma camada ruiva de ferrugem pela umidade. Não há antena. Foi cortada por estilhaço. Restou apenas um toco miserável. Faróis quebrados. Corrimãos para desante retorcidos em nós. O tanque parece um boxeador que aguentou 12 rounds contra uma marreta. Levou todos os golpes, mas não caiu. O major chega perto. Da máquina emana calor como de um forno aberto. O cheiro de borracha queimada, diesel e sangue é tão denso que corta a respiração. Ele põe a mão na blindagem. Ela está quente. Ela vibra, como se o metal ainda lembrasse dos golpes dos projéteis. "Ei!" grita o major, batendo com a coronha da pistola na torre. "Tem alguém vivo?" A escotilha da cúpula do comandante não abre imediatamente. Ouve-se o ranger do mecanismo emperrado, respiração pesada, xingamentos. Finalmente, a tampa cede e abre-se para trás com um estrondo. Primeiro aparece uma mão, preta de fuligem, com os nós dos dedos em carne viva, tremendo. Ela agarra a borda da escotilha com a teimosia de quem se afoga. Em seguida, aparece a cabeça. Tenente Sokolov. Ele não se parece com um oficial do Exército Vermelho de cartaz de propaganda. Parece um mineiro que acabou de ser desenterrado após um desabamento na mina. O rosto é uma máscara negra, na qual se destacam apenas o branco dos olhos e os lábios vermelhos e rachados. O capacete está desabotoado. Do ouvido escorre um fio fino de sangue seco. Sokolov sai para fora devagar. Cada movimento lhe custa muito. Ele pula para a lagarta, escorrega, mas segura-se no cano do canhão. Atrás dele sobem os outros. Orlov, cego da fumaça, semicerrando os olhos para a luz cinza do dia. Belov, curvado ao meio, tossindo catarro preto. Eles tiram Petrov.
O mecânico piloto está inconsciente, mas vivo. Ele é passado com cuidado, como um vaso de cristal, para as mãos dos enfermeiros que chegaram. Suas ataduras estão pretas, encharcadas de óleo e sangue, mas o peito sobe e desce. A tripulação está diante do major, sujos, surdos, assustadores em seu cansaço desumano. Eles cambaleiam com o vento. Seus uniformes transformaram-se em trapos oleosos. Sokolov não tem patentes. Foram arrancadas, ou ele mesmo as cortou para não atrapalhar no aperto. O major quer dizer algo. Ele tem um discurso pronto sobre heroísmo, sobre recomendação para medalhas, sobre a importância da posição mantida. Mas ele olha nos olhos de Sokolov e entende. Palavras aqui são desnecessárias. Palavras são som. E essas pessoas agora estão do outro lado do som. Eles viram o que não se descreve em relatórios. Nos olhos do tenente não há triunfo. Há vazio. Um funil profundo e escuro onde queimaram o medo, a esperança e a alegria. Lá restou apenas o instinto do dever cumprido. O major tira a luva em silêncio. Ele estende a mão. Sokolov olha para a palma estendida por 1 segundo. 2. Como se lembrasse o que significa esse gesto. Depois levanta a sua mão lentamente, com esforço. Pesada como chumbo, coberta por uma crosta de pólvora e sujeira. O aperto de mão é curto e firme. De homem, sem sentimentalismos desnecessários. A palma do major afunda na palma larga e calejada do tanquista. É o contacto de 2 mundos, o mundo dos mapas de Estado-Maior e o mundo da blindagem em chamas. Obrigado, filho, diz o major baixinho, sabendo que o tenente não o ouve. Sokolov lê os lábios. Ele não assente. Ele apenas abre os lábios numa tentativa de sorrir, mas a pele do rosto está muito esticada pela fuligem e resulta apenas numa careta dolorosa. Ao redor deles, um cemitério de máquinas. Máquinas mortas, criadas pelos melhores engenheiros da Europa, jazem em pilhas de lixo inútil. Sua ótica impecável está quebrada. Seus motores potentes estão mudos. Sua blindagem grossa está perfurada. O ferro perdeu. Mas os homens estão de pé. 4 rapazes soviéticos, feitos de carne e osso, vulneráveis a qualquer estilhaço, aguentaram o que o aço Krupp não aguentou. O contraste entre o metal torturado e morto do tanque número 17 e o coração vivo e pulsante da tripulação bate nos nervos mais forte que qualquer explosão. A máquina é material descartável. Pode queimar, quebrar, virar uma peneira. Mas enquanto dentro dela bater a vontade humana, um pedaço de ferro permanece uma unidade de combate. O T-34 morreu como mecanismo, mas venceu como arma, porque sua alma eram esses 4 homens semi-mortos. Os enfermeiros levam Petrov, Orlov e Belov, apoiando um ao outro, caminham para o veículo do batalhão médico. Sokolov demora-se por 1 segundo. Ele acaricia com a mão a blindagem fria de seu tanque. Onde o projétil do tigre deixou um sulco profundo. É uma despedida. Ele sabe que nunca mais sentará nas alavancas desse 34. Ele ficará aqui, neste cruzamento, monumento à teimosia deles. O tenente vira-se e, mancando, vai atrás dos seus. Em seu andar não há leveza. As pernas trançam, mas as costas estão retas. Costas de um homem que não se curvou sob o peso do céu que caiu na terra. O major olha para eles enquanto se afastam. Depois pega a cigarreira, acende um cigarro, mas a fumaça lhe parece insossa depois do ar que aquelas pessoas respiraram. A estatística do heroísmo é simples. 6 máquinas alemãs destruídas, um tanque soviético queimado e 4 vidas salvas que valem mais do que toda a técnica do mundo. A matemática da guerra fechou. Débito e crédito bateram. O cruzamento é nosso. Dias atuais. Bielorrússia. Aquele mesmo cruzamento, onde há mais de 70 anos se decidiu o destino de uma geração inteira, agora está coberto por um asfalto perfeito. Aqui não cheira mais a queimado e carne em decomposição. O ar é limpo,
cheira a agulhas de pinheiro e gasolina de carros que passam. A geografia permaneceu a mesma, mas o cenário mudou radicalmente. Em vez de argila encharcada, faixas na estrada. Em vez de crateras, valetas arrumadas. Em vez do rugido da artilharia, o sussurro dos pneus. O mundo, pelo qual se pagou a tarifa mais alta, vive sua vida cotidiana. À direita da estrada, num pedestal de concreto, congelou ele. Tanque T-34/85. Número de bordo, 17. Para os turistas que passam, é apenas um monumento, mais um símbolo da Grande Guerra Patriótica, um dos milhares espalhados por todo o leste europeu. Um objeto oficial de patrimônio cultural, coberto por uma grossa camada de tinta verde barata, que os serviços municipais renovam a cada dia da vitória. Ele parece solene, quase de brinquedo. O cano orgulhosamente erguido para o céu, as rodas brilham com verniz preto, na torre brilha uma estrela vermelha. Mas se chegar mais perto, se ignorar essa camuflagem brilhante e tocar o metal frio com a mão, pode-se ler a verdadeira história. Uma história escrita não em livros didáticos, mas gravada diretamente no aço, a uma temperatura de milhares de graus. A tinta não consegue esconder as cicatrizes. Bem aqui, na máscara do canhão, o metal tem uma estrutura estranha e rasgada. Sob a camada de esmalte, os dedos sentem um sulco profundo, como se um arado gigante tivesse passado pelo aço temperado. É a marca do ricochete de um projétil de 88 milímetros do Tigre. O ponto de aplicação de uma energia cinética colossal, que deveria ter transformado a tripulação em cinzas, mas foi para o céu, deixando este autógrafo de lembrança. Um pouco mais abaixo, na peça frontal, uma solda grosseira e irregular. Não é solda de fábrica, é o trabalho de uma brigada de reparo de campo de 1944, ou de restauradores que montaram a máquina aos pedaços já em tempo de paz. Aqui a blindagem foi perfurada. Aqui a morte invadiu o compartimento de combate. As lagartas do tanque também são diferentes. A fita esquerda é original, com o desenho característico de waffle dos elos de produção de Kharkov ou Nizhny Tagil. A direita foi montada com o que se tinha. Elos de diferentes anos de fabricação, alguns gastos ao limite, alguns parecem novos. É uma ilustração muda da logística daquela batalha. Quando a lagarta atingida foi montada com destroços, da lama, do que se conseguiu tirar de máquinas mortas. Este tanque não é apenas uma peça de museu, é uma prova material do limite de resistência. Ele está aqui não porque foi a máquina mais potente daquela guerra. Ele está aqui porque um dia ele se tornou um imóvel. Ele se transformou num bunker de concreto, cravando-se nesta terra, e recusou-se a sair do lugar quando as leis da física e do bom senso exigiam a retirada. Um pequeno ônibus aproxima-se do pedestal. Dele saem pessoas, diferentes. Idosos, jovens, crianças. Eles carregam flores. Cravos. Manchas vermelhas no concreto cinza. Eles os colocam sobre os paralamas, onde antes ficavam as lagartas de reserva e caixas de ferramentas. Quem são essas pessoas? Elas não sabem as características técnicas do canhão ZIS S-53. Dificilmente distinguiriam um projétil explosivo de um subcalibre. Não conhecem a sensação de quando vapores de diesel explodem num espaço fechado. Mas a existência delas é o resultado direto da equação balística resolvida pelo tenente Sokolov em junho de 1944. São netos e bisnetos daqueles que estavam nas tendas do hospital de campanha perto da travessia. Daqueles 300 feridos indefesos que a tripulação do tanque cobriu com sua blindagem. A cadeia genética não foi interrompida. Ela continuou graças ao fato de que 4 homens numa caixa de ferro decidiram que sua vida valia menos do que o tempo necessário para a evacuação. É a simples aritmética da sobrevivência da população. 4 morrem, ou estão prontos para morrer, para que 300 sobrevivam. 300 sobreviventes dão vida a milhares de descendentes. E aqui estão eles, provas vivas de que o sacrifício não foi em vão. Eles olham para o tanque, e no silêncio deles,
há mais sentido do que em quaisquer discursos solenes. O vento mexe as coroas de flores na base. Pela estrada passam carros alemães, Mercedes, BMWs. Ironia da história. Os descendentes daqueles que criaram os tigres e panteras agora dirigem pacificamente pela terra bielorrussa. Compram gás e madeira aqui. A guerra acabou. As tecnologias de matar foram substituídas pelas tecnologias de comercializar. Mas o tanque número 17 continua seu turno. Ele olha com seu cano cego e soldado para o oeste. Ele não é mais perigoso. Seu motor apodreceu há muito tempo. A culatra do canhão foi concretada para que ninguém pudesse atirar. Os tanques de combustível estão secos. Ele está morto. Mas sua silhueta contra o céu do poente ainda impõe respeito. É a silhueta de um predador que congelou antes do salto. Anguloso, funcional, desprovido de qualquer elegância, criado com um único objetivo: destruir e sobreviver. A história da tripulação de Sokolov é um lembrete da natureza da guerra, que muitas vezes é esquecida atrás do brilho das paradas. A guerra não são manobras bonitas em mapas de Estado-Maior. A guerra é lama, suor, sangue e o ranger de metal. É o momento em que a técnica deixa de ser apenas um mecanismo e torna-se uma extensão da vontade humana. A blindagem é forte não pela espessura do aço. Os milímetros importam apenas em condições de campo de testes. No combate real, quando acabam os projéteis, quando a ótica falha e o motor morre, a única defesa que resta é o espírito da tripulação. O 34 no pedestal é um monumento não aos projetistas Koshkin e Morozov, embora a eles também. É um monumento à defesa de engenharia, feita de lixo e vontade. Um monumento à capacidade do homem de transformar-se em aço, quando o próprio aço já cansou e está pronto para se render. O sol se põe atrás da floresta, pintando o céu em tons carmesim, parecidos com o clarão de um incêndio distante. A sombra do tanque deita-se na estrada como uma longa cruz negra. As pessoas entram no ônibus e vão embora. O tanque fica. Ele ficará aqui quando este asfalto rachar novamente, quando mudarem as gerações e as eras. Ele é uma âncora da memória, um prego de ferro cravado no mapa da história, que não permite esquecer o preço pago pelo silêncio sobre este cruzamento. Um homem sozinho faz a guerra, se for feito de aço russo. E mesmo quando a batalha termina, seu posto não é abandonado. Ele simplesmente passou para um modo de espera eterna. Através das camadas de tinta, através das décadas, através do silêncio, surge a verdade. Enquanto este metal estiver de pé, vive também a memória de como 4 tanquistas pararam o tempo para dar um futuro aos outros. Estacionamento eterno, motor desligado, tripulação dispensada.